Olá, eu sou Gabs Black e este aqui é o meu canal. Hoje vou falar sobre um assunto que nunca sai de moda, as modinhas. Trocadilho. Vamos lá, simplesmente, por que eu vou falar de modinhas? Bom, eu tava falando com um amigo meu sobre as modinhas, né, que tem hoje em dia e tal, né, Bobbie Goods, Labubu, essas coisas, né. Aí disso um outro amigo nosso entrou na conversa e tal, aí ele falou, cara, você já parou para analisar que cada década ou meio de década tem uma modinha? Eu falei, sério isso? Ele falou, é. Aí ele começou a me lembrar das modinhas da minha época, né? Calça do Restart, pulseira de fio de telefone, pulseirinha colorida que acabou gerando uma polêmica do caramba por causa de uma brincadeira sem graça que criaram do nada. Foram até proibidas. Pulseirinha de ferrinho com elástico que simplesmente sempre prensava na pele e... doía pra caramba. E também Tamagotchi, Furby e mais um monte de coisa, né? E aí, simplesmente um deles falou dos macaquinhos da Kipling. Que eram simplesmente os macaquinhos da marca Kipling, que eles ficavam pendurados em bolsa, em calça, em estojo, sabe? Em estojinho de óculos. E assim, era o mascote de uma marca. Mas era um chaveirinho. Que basicamente um monte de gente tinha. Era uma modinha de certa forma, sabe? E assim, eu falei uma coisa que os caras ficaram... Simplesmente eu expliquei que os Labubus são os novos macaquinhos da Kipling. Aí um deles falou, não cara, mas o Labubu ele é da Pop Mart, não é da Kipling. Eu falei, cara, o que eu quero dizer é o seguinte. Antigamente o pessoal já andava com um bichinho de pelúcia pendurado nas coisas. Hoje em dia só mudou o bichinho, mas continua andando com um bichinho de pelúcia pendurado. Simples assim. Aí eles... Simplesmente, eles não tinham parado para pensar nisso. E assim, eu falei também sobre os livros de colorir para adulto que tinham surgido lá, tipo, há uma década atrás, que um monte de gente estava usando. E aí eu falei sobre o Bobbie Goods, que é basicamente a mesma coisa, só muda o desenho e muda que é uma marca agora, né? E eles ficaram, nossa, cara, que é verdade. Tipo, algumas modinhas... elas só sofrem mutações. E assim, essas modinhas elas não surgem de forma orgânica. São sempre orquestradas. São sempre patrocinadas. Ou por uma gravadora, ou então por alguns indivíduos específicos, ou uma empresa, ou um monopólio, mas sempre são patrocinados. Vocês não acham estranho que simplesmente algum influencer começa a usar alguma coisa e do nada aquilo vira moda, todo mundo quer usar? Começa a surgir até versão falsificada, né? No caso dos Labubus, nós temos os Lafufus e os Tribufus, né? Então, basicamente é um negócio patrocinado, né? Tanto que eu falei para um deles, né? Que eu tenho certeza que algum estagiário de alguma grife aí, ele pega, chega no outro e fala, ô cara, você duvida quanto que se fulano usar, todo mundo vai usar? O pessoal vai comprar mesmo sendo ridículo e vai usar. Ah é? Vamos apostar. Aí vai lá, fala com o executivo bota lá pro designer fazer, paga lá o fulano lá para usar. Fulano pode ser um ex-BBB, um jogador de futebol, ou então um artista qualquer aí, um digital influencer, o caramba 4. Aí começa simplesmente uma onda de um monte de gente comprando até falsificado para usar, porque fulano tá usando. Sério, o pessoal que segue tendência, segue modinha, se pergunta para eles, por que você tá fazendo isso? Não sei. Ai, porque fulano tá fazendo. Ai, porque Beltrano também tá fazendo. Ah, porque fulano usou. Sabe? Basicamente aquele negócio dos... os Dondô que vai com as outras, sabe? Eu não vou falar Maria que vai com as outras, porque Maria é o nome de uma mulher muito especial que fez parte da história da humanidade, né? Mas vamos lá. Vou chamar de Dondô que vai com as outras e Dondoca vai com as outras, né? Agora. E aí aquela coisa, né? Nem sempre a modinha é acessório, é roupa, ou alguma coisa que você vai comprar para usar de uma forma ou outra. Às vezes é um vício de linguagem, um meme. Tipo, todo mundo de certa forma acaba caindo numa modinha. Tem pessoas que têm tanta personalidade que acaba não entrando em modinha nenhuma, não sei como conseguem, mas tipo, a grande maioria entra em uma ou em outra. Simples assim. E aquela coisa, quem é esperto lucra com as modinhas. Quem não é, simplesmente só observa ou participa, ou simplesmente fica reclamando das modinhas. Já eu, no caso, sou o que faz piada.
deslocado com os outros. Mas é aquela coisa, eu já estive dentro de alguma dessas modinhas já? Foi alguma coisa bem vergonha alheia? Não. Mas uma coisa é fato. Simplesmente bota um personagem de um filme ou novela infantil ou uma série infantil para usar alguma coisa. Pode ser a mais ridícula possível. Quando você menos esperar, as criançadas vai tudo pedir para os pais para usar a mesma coisa com aquele personagem. Pode observar. Ah, e por falar em personagem, por falar em desenho animado, filme, série infantil, existe uma grande diferença entre o antigo e o novo. E não é saudosismo. Não é negócio de, o antigo sempre é melhor. Não, tem muita coisa antiga que é ruim. Agora tem muita coisa antiga que é boa mesmo. Simples assim. Agora vamos lá, né? Simplesmente, os desenhos antigos, eles têm um ritmo mais lento. Eles ensinam coisas boas em sua grande maioria, sabe? Já os atuais, cortes rápidos, cores chamativas, musiquinha chiclete com frequência sonora nociva. E aí simplesmente a criança fica dopada. E aí depois a criança fica com alguns probleminhas, digamos assim. E os pais simplesmente falam, ai, não sei onde é que eu errei. Como é que meu filho ficou assim? Quis deixar a criança quietinha. Se lascou bonito. Simples assim, né? Mas é aquela coisa, né? Modinhas. Entram, saem, voltam, mas estão sempre aí. Sejam modinhas boas, modinhas ruins, modinhas neutras. Mas agora uma coisa que é fato. Sempre que surgir uma modinha, ou sempre que alguma coisa começar a fazer sucesso, você pode ter certeza que vai ter um chatonildo ou uma chatonilda que vai simplesmente falar que é coisa do demônio. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Vai ter um vídeo aí que eu vou gravar em breve só falando sobre religiões, a minha experiência com a minha religião e com as demais religiões e tal, e como que você simplesmente vai ter que lidar com algumas religiões aí, né? Então eu vou falar desse assunto, né? De gentalha que fala que tudo é do demônio, que tudo é do diabo, do tinhoso, nesse outro vídeo, tá bom? Até mais!